Já percebeu que quando começa um ano novo, a gente tá com uma explosão de energia e ambição. Tem grandes objetivos e sonhos, mas depois de 3 meses a gente simplesmente esquece de tudo. Aí no final das contas, mais uma vez a gente termina o ano exatamente no mesmo lugar em que começamos. A gente sofria bastante com isso, mas no ano passado decidimos tentar um jeito completamente novo para definir metas. A gente usou estratégias que fizeram 12 semanas serem muito mais produtivas do que 12 meses. A gente ia começar a fazer nossas metas para 2025, mas então decidimos passar essa dica de como montar metas para vocês que passam pelo mesmo problema que a gente já passou. A primeira dica para melhorar isso é mudar como você escreve sua meta. Vamos pegar a meta de ler mais, por exemplo. Isso é uma declaração vaga, tipo, eu quero ler mais. Isso não é muito útil porque não é específico, então você realmente não saberia por onde começar ou então o que fazer para alcançar essa meta de ler mais. E em segundo lugar, não está conectado a uma razão. Isso tem um impacto bem grande no elemento motivacional disso. Então, ao invés de escrever eu quero ler mais, vamos mudar essa meta e redefini-la para quero ler 30 livros de negócios até o final deste ano, para que eu possa aumentar meu conhecimento e ser capaz de falar com outras pessoas sobre vários tópicos. Você viu que agora você não apenas tornou isso específico para saber exatamente o que quer fazer e no que está trabalhando também, mas também atribuiu um significado pessoal a isso. Isso faz você ficar muito mais motivado e se dedicar a trabalhar nessa meta ainda mais. E o mesmo vale para dinheiro. Em vez de pensar quero ganhar mais dinheiro, por que você não escreve quero gerar 10 mil reais em renda passiva até dezembro, para que eu possa me aposentar mais cedo e passar mais tempo fazendo coisas que amo? Também para que eu não precise mais me preocupar com quanto será a conta quando eu estiver com meus amigos. Isso é praticamente a redação do Enem, porque você tem todos os elementos dentro dela, que faz você criar uma conexão pessoal com isso. E depois de pensar em uma meta específica e atribuir um significado a ela, a primeira coisa que você tem que fazer é escrever elas. Existem pesquisas que mostram que há uma correlação entre escrever suas metas e alcançar suas metas. Em 1979, os graduados de MBA da Harvard foram questionados sobre seus hábitos de definição de metas. E abordagens diferentes que os graduados adotaram teve um grande impacto em quanto eles ganharam mais tarde em suas vidas. 84% deles não tinham metas específicas, 13% tinham metas, mas não as escreveram, e apenas 3% tinham escrito as metas e tinha um plano para alcançá-las. 10 anos depois, essas mesmas pessoas foram pesquisadas novamente. Então, os 13% que tinham as metas, mesmo que não tivessem inscritos, estavam ganhando, em média, o dobro dos 84% que não tinha meta. Mas o mais impressionante é que os 3% que escreveram suas metas e elaboraram um plano de ação, claro, sobre como iriam alcançá-las, estavam ganhando mais do que a renda combinada dos outros 97%. Então isso ilustra claramente a importância de escrever suas metas. E com esse estudo a gente consegue confirmar duas coisas. Primeiro, se você escrever suas metas, provavelmente ganhará mais e vai alcançar os seus objetivos. Isso ficou meio que óbvio, né? Mas a segunda coisa que esse estudo confirmou é que ao adicionar outra etapa ao seu processo de definição de metas, vai aumentar ainda mais a chance de sucesso. A gente já vai falar, sobre o que é essa etapa extra, mas primeiro tente definir 2 ou 3 grandes metas que você tem e escreva elas. Outra coisa, você não quer mais do que 3 objetivos, tá? Mais do que isso, eles são apenas uma distração. E lembre-se, esses objetivos são coisas nas quais você estará trabalhando além das coisas cotidianas que acontecem na sua vida. Então, caso você seja uma pessoa meio distraída, deixe essas metas pequenas para você, sempre se manter focado. Agora, para grandes objetivos, você precisa atingir eles com um prazo. Então, para explicar isso um pouco mais, há algo na psicologia chamado desconto atrasado. Isso é que as pessoas tendem a valorizar recompensas imediatas mais do que recompensas futuras, mesmo que a recompensa futura seja muito maior. É por isso que você fica nas redes sociais em vez de trabalhar em atividade paralela. É por isso que você deseja comer fast food em vez de comer uma comida muito mais saudável. Eu faço isso, mas não vem ao caso. Até eu também. Mas quando você aplica esse conceito a objetivos de um ano, você pode ver por que é incrivelmente desafiador permanecer motivado quando você está trabalhando com um prazo maior, que praticamente não tem incentivo. Então o objetivo é dividir essas metas e trazer partes dela para frente. Então a gente adiantaria certas recompensas. Então, por exemplo,
Em vez de você dizer que ia fazer 5 mil até o final do ano, que tal ter a meta de tipo, dizer, vou fazer R$ 500 até o final desse mês? A primeira é fácil de adiar porque não parece urgente, mas a última é muito mais imediata, então você quer agir imediatamente. De acordo com o livro 12 Semanas em um Ano, o autor recomenda dividir sua meta de um ano em um plano de 12 semanas. Então a ideia é pensar nas 12 semanas como se fosse um ano. Então agora, se 12 semanas representam um ano, cada semana agora representa um mês e cada dia representa uma semana. Quando você pensa assim, você pensa sobre o quão importante cada dia é para atingir suas metas. E esse plano de 12 semanas provou seu ponto ideal perfeito, que é logo o suficiente para ver o progresso e fazer qualquer mudança, mas curto o suficiente para criar um senso de urgência. Então, se sua meta é fazer R$ 10 mil e aumentar a sua renda, divida isso no que você precisa alcançar nas próximas 12 semanas para sentir que está no caminho certo. Mas calma que não é só isso, tá? A maioria das pessoas acha que isso é o suficiente. Elas se sentam e esperam que tudo aconteça com elas e que o universo lhes dê tudo de bom grado. Mas a verdade é que o universo só responde ao que você faz, não ao que você pensa. E aí que entra o rastreamento de KPI. Para você que não sabe, isso é uma forma de acompanhar e gerenciar o desempenho e também o sucesso de uma empresa. Então aqui pensa que o KPI como resultado. Então, um exemplo de como isso funciona. Imagine que você queira comprar uma propriedade para alugar nas próximas 12 semanas. Quais são os KPIs que você pode usar para inevitavelmente atingir essa meta? Pode ser tipo, vou dirigir pelo meu bairro local todos os dias dessa semana para ver o que está disponível na área para vender, né? Pode ser também, vou visitar 10 casas essa semana e fazer pelo menos 3 ofertas nelas. Pode ser também, vou pesquisar aqui, na OLX, casas que estão à venda a um bom preço em São Paulo e assim por diante. Ao fazer isso e descrevendo as ações que você vai tomar cada semana, isso inevitavelmente o levará a alcançar os objetivos, que são as KPIs nos quais você quer gastar o seu tempo focando, não no seu objetivo, tá? A melhor parte sobre usar esse tipo de coisa do plano de 12 semanas é que ela comprime o que você teria alcançado em um ano em 3 meses. E então você tem a chance de mudar o caminho a cada 3 meses, em vez de desperdiçar um ano inteiro em algo que não dá certo. Por exemplo, se sua meta de propriedade única não der certo nas próximas 12 semanas e você acha que isso realmente não coloca no caminho certo que você quer alcançar, então você pode passar as próximas 3 semanas focando em outra coisa que te levará mais perto da meta de um ano. Agora vocês lembram da segunda certeza que a gente falou, que é dizer sobre o estudo de Harvard? Bom, vamos te contar o segredo agora. Em 2015, uma doutora chamada Gail Maxwell pegou 266 participantes que foram divididos em 5 grupos. Os 3 primeiros grupos eram os mesmos do estudo de Harvard sobre o qual a gente falou antes. O primeiro grupo não tinha meta, o segundo grupo tinha uma meta, mas nenhum plano para alcançá-la, e o terceiro grupo tinha uma meta escrita com um plano. Só que nisso ela também introduziu mais 2 grupos nisso. O quarto tinha as metas com um plano e enviou para um amigo que os apoiava. Então o quinto grupo tinha as metas com um plano, enviou para um amigo que apoiava e junto com os relatórios de progressos semanais. E o mais impressionante foi que resultados mostram que o quinto grupo, que fez tudo e também tinha um amigo para realizá-los, realizou muito mais do que todos os outros grupos. Se você não tem amigos que estão dispostos a fazer isso, existe uma maneira como aplicar isso, que é o que a gente usa também. No nosso celular a gente deixa um documento bem na página inicial, na nossa cara mesmo, tá? Onde no topo a gente escreve nossas metas principais para o ano. E o porquê disso está vinculado a ela. Abaixo disso a gente coloca nossas metas de 12 semanas e abaixo dela o que a gente vai fazer a cada semana para se aproximar dessa meta de 12 semanas. Então a gente tem uma lista de ações que vamos tomar naquela semana. Então a gente só vai marcando conforme vai avançando. Então toda sexta-feira eu e o Lucas paramos para conversar e nós revisamos essa lista. Aí a gente fala o que a gente marcou e o que eu não marco. E também o porquê de não ter marcado. Mas claro que você pode fazer isso sozinho. Mas eu te digo que para um casal ou para amigos isso realmente ajuda, tá? Principalmente se você é aquela pessoa que fica meio assim, sabe? Quando falar para uma pessoa que não fez tal coisa porque estava com preguiça ou então estava desmotivado. A gente é assim, então quando vê que não vai cumprir uma meta da semana, a gente vai lá e trabalha o dia todo para realizar aquela meta. Então é assim que a gente está definindo nossas metas para esse ano de 2025. E você já começou a fazer as suas metas? Esse vídeo te deu uma luz por onde começar? Então já comenta aqui embaixo pra gente saber. Se você gosta desse vídeo, você vai adorar esse aqui.